Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do culto vesperal, do dia 3 de agosto de 2026. Bom dia a todos os senhores e senhoras, bom dia a toda a família messiânica que está nos acompanhando nesse culto mensal de gratidão do mês de agosto, dedicado à coluna da agricultura e da alimentação natural, dedicado à saúde, né? Vocês estão passando bem? Todos estão bem? Graças a Deus e mês Sama, né? E também eu queria agradecer, né, a todos que se empenharam na preparação deste culto, né, que é uma coluna sagrada da obra divina. Não é? Não é só a agricultura, praticar a agricultura, precisamos entender o significado, a importância, né, do alimento natural para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, é uma coluna sagrada. Né? Hoje, no ofertório de gratidão, a família messiânica foi representada pelos ministros pioneiros, que é o Carlos Roberto Ribeiro e a Eliane Mesalira Pena. Por favor, levante, por favor. Olha. Obrigado, né? Parabéns pela dedicação. E no domingo, nós celebramos o culto no solo sagrado, né? Dentro de um ambiente paradisíaco. Após a cerimônia, eu sempre ando, né, lá pelo solo, e eu fui lá visitar as atividades da horta caseira, da agricultura natural, visitei a exposição e a feira de produtos naturais preparados pela Core. Vocês foram? Participaram? Foram lá fazer uma degustação? Foram ou não? Mas não serviu nada. Eu tenho que reclamar lá com o pessoal da Core. Eu fui lá Eu comi uma guacamole. Vocês comeram uma guacamole com pão natural? Não comeram, não? Perderam, então. Ou chegou lá e não tinha mais, né? Não sei. Não merecemos, né? Pois é, esse pessoal da Cor tem que pensar um pouquinho mais, né? E eu fiquei muito feliz também em encontrar com várias pessoas que estavam peregrinando o solo sagrado pela primeira vez. Muitos membros, muitas pessoas, né, estão conduzindo seus familiares, amigos, né, apresentando o solo sagrado, e as pessoas estão ficando encantadas, viu? Eles falam: "Puxa vida, maravilha, por que que eu não vim aqui antes?", né? Aí eu falo: "Eu não sei também, mas agora é a primeira vez, né, mas tem que pedir mais aí a sua amiga, né?". Mas as pessoas ficam encantadas, viu? Vocês também ficam encantados lá com o solo? É? E relembrando então o culto do paraíso terrestre, onde nós refletimos sobre a força absoluta de Deus. Essa força absoluta, né, que dá origem e movimento à vida, a tudo que existe no universo. Essa força absoluta é que leva a gente, que movimenta, em todos os sentidos, né? Por isso é muito importante estarmos bem afinados com Deus, né? Porque ele é a origem da força absoluta. Vocês estão afinados com Deus aí, não? Tá? Tá juntinho mesmo? Mais ou menos? Vocês têm medo de Deus, né? Tem não, né? E Deus também de vez em quando fica brabo, né? Pois é, pois é. Mas é essa força absoluta que dá origem a tudo que existe, movimenta tudo que existe no universo. Em julho, nós já aprofundamos o que Meishu Sama nos ensina sobre o paraíso terrestre e a missão da Igreja Messiânica de construí-la. Não é? E neste culto do mês de agosto, dedicado à agricultura natural, reafirmamos perante Deus e Meisama a decisão de ampliar nossa compreensão sobre a prática dos ensinamentos relacionados à saúde, né, por meio
da produção, né? E consumo de alimentos ricos em energia espiritual. Ou seja, o consumidor precisa ser mais exigente, não é? Vocês são exigentes, não? Exigentes no sentido de consumir produtos naturais. Nós temos que procurar, temos que exigir, entende? Porque senão o produtor também não desperta, não é mesmo? Se você ir falando com o produtor, quero produto natural, eu quero produto natural, cadê o produto natural? Essa alface aqui é natural, essa alface, né? Esse pepino, né? Os países que conseguem desenvolver é porque os consumidores são exigentes. Olha aí. Verdade. A gente talvez ainda não esteja exigindo muito, né? Sabe? A Corem está se empenhando aí dia e noite para produzir, né? Mas ela precisa também desse apoio, né? Dos consumidores de exigirem. Exigirem que eu falo assim, procurar, né? Não é só exigir no sentido de reclamar que não tem, né? Entendeu? Não é só reclamar que não tem, é fazer possível para cultivarmos esses produtos, né? E conseguirmos obter. Porque o Mensama fala que os ensinamentos desse parte da alimentação, né? Eles falam muito sobre o meio de produção, né? E consumo de alimentos ricos, né? Em energia espiritual. Ou seja, todos esses cultos nós viemos trabalhando, aprofundando a consciência, né, sobre a importância de não só cada um de nós, né, mas as pessoas também adquirir as qualificações necessárias para viver no mundo ideal, né? E segundo o Meishu Sama, o paraíso, né, o mundo ideal é o paraíso. E o Meishu Sama deixa bem claro, né, o que é o paraíso. Estão lembrados do que ele falou? O que é o paraíso? O paraíso terrestre é o mundo dos felizes. Vocês estão felizes, não? Quem não está feliz aqui? Todo mundo está feliz? Não, a pergunta foi errada, né? Todos estão felizes, não? Ah, então aqui está um paraíso, né? Mas uma fala assim, né? O lugar onde se reúnem as pessoas felizes, aí está concretizado o paraíso. Ele fala também que é um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. E graças à revelação divina, Meisama compreendeu que para concretizar o mundo dos felizes, em primeiro lugar, precisamos fazer o quê, hein? Estão lembrados? Vocês estão lendo ensinamento, né? Em primeiro lugar, é necessário eliminar a origem do sofrimento. A origem dos sofrimentos que Meisama deixa bem claro que são as nuvens espirituais acumuladas no espírito, que não vemos, mas estão aí, acumuladas, né? Então, gostaria que gravássemos bem, sabe, essas afirmações de Meisama. Porque às vezes lemos o ensinamento, tanta coisa que acaba se perdendo, né? Então é bom gravar bem as afirmações, né? Ele fala que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, né? O mundo isento de doença, pobreza e conflito. Essa é uma afirmação. É bom a gente ter gravado isso, né? Se eu tenho alguma dificuldade nesse sentido, eu preciso transformar a minha realidade, o meu mundo, não é? Eu preciso me basear nos ensinamentos. E ele fala também uma outra afirmação, que a origem dos sofrimentos são as nuvens acumuladas no espírito. Mas acumulada no espírito de quem?
Então, aqui a gente precisa, talvez, trabalhar um pouquinho mais essa afirmação e trazer para você, né? Trazer para você. A origem de meus sofrimentos. Eu me coloco, não é? Na situação. A origem de meus sofrimentos são as nuvens acumuladas aonde? Pois é. A origem do sofrimento são as nuvens acumuladas no espírito. É muito, não é? É abrangente, todo mundo, não é? Mas quando você traz para você a origem dos meus sofrimentos, seja um sofrimento, não é? Diferenciado, mas é um sofrimento. São as nuvens acumuladas em meu espírito. E não adianta olhar para o lado, que eu falei, né? Porque a gente, quando está sofrendo, olha logo para alguém que você acha que está fazendo você sofrer, não é? Não fica olhando para mim, não, Marcelo. Não. Vamos falar. A origem dos meus sofrimentos, fala aí, fala. A origem dos meus sofrimentos são as nuvens acumuladas em meu espírito. Na era da noite a gente fala assim, né? A origem dos meus sofrimentos são as nuvens acumuladas em teu espírito, né? Você joga para o outro, né? Mas é para gente. Esse é o pensamento de era do dia mesmo, sabe? Porque você precisa resolver primeiro com você. Senão não vai. E depois ele fala, e como solução para os sofrimentos, Meixo Sama nos ensinou um método simples e infalível para eliminar as nuvens espirituais por meio da força absoluta de Deus. Que método é esse? Uma dica. Fala. Eu sei que todo mundo sabe, mas é bom falar. Para não esquecer. Porque quando você está frente a uma purificação, geralmente você vai ver o lado visível. Vai ver o lado visível. E vai por aí. E vai se empenhar ao máximo. Até chegar o momento que você não consegue. Abandona o caso. Aí você vai rezar a Deus. Não é? Isso acontece com vocês, não? Com a família messiânica? Acho que acontece, né? Não é? Então é bom entender que o Espírito precede a matéria. E o jorei, a luz de Deus, que vai purificar as nuvens. Isso vai ser uma grande e importante, assim, maneira de caminhar na vida, sabe? Tá bom? E a construção desse paraíso, eu acredito que todos desejam construir o paraíso, não é? Tem alguém aqui que não está muito assim confiante de que consiga construir esse paraíso? Porque a gente vê muitas coisas e acaba achando meio difícil, né? Mas acredito que todos desejam. É isso mesmo? Família messiânica também? Vamos ouvir a família messiânica falar. Todos desejam construir o paraíso? Sim. Não é vocês, é eles. Eu tenho que ficar em silêncio para poder ouvir, né? Vocês também fazem parte da família, né? Desculpa. E a construção, como Messama afirma, desse paraíso começa com a transformação e a felicidade de cada indivíduo, estendendo-se à família e à sociedade. Ponto final. Vocês se lembram também que eu me referi às nuvens espirituais como o combustível que alimenta os sofrimentos? Se tiver nuvem, a ação da luz de Deus vai purificar. Não tem como esconder, né? Na era do dia, sabe? E cada vez isso está mais forte. Então, se a gente entender que eu não quero sofrer, mas eu estou oferecendo, através das minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos, eu estou oferecendo combustível para
uma purificação intensa, não tem jeito. Eu não posso alimentar, né, o meu sofrimento, vamos dizer assim. E como é que nós alimentamos o nosso sofrimento? É com acúmulo de nuvens. É bom assim, não? Vocês estão com o tanque cheio, não? Estão com bastante combustível? São coisas bem lógicas que Meixo me ensina e simples. Não quer sofrer? Procure praticar o bem, acumular méritos, diminuir, não é? A produção de nuvens espirituais e vamos lá transformar a nossa vida. Porque a essência, né, dessas nuvens é o elemento água. A essência da água, né? E a água, ela se tornando, acumulando em algum lugar sem, né? Ela realmente precisa ser purificada, porque ela vai se tornando impura, vai perdendo a vida, né? E precisa ser purificado pelo elemento fogo. A essência do elemento fogo. Esse aqui é o, né? Porque embora invisível, a atuação da luz de Deus, ela é percebida quando você recebe jurei. Quem sente alguma reação quando recebe jurei aqui? Tem várias maneiras, né? Dor, aumenta, sonolência, febre, coriza, bocejar, né? Não é? Às vezes, depois do jorei, você sai correndo porque começou a dar um desarranjo, né? Não é? Vocês já tiveram essa experiência? Tem pessoas que falam, puxa vida, não foi bom para mim, não, porque depois daquele jorei eu tive muita febre, me deu isso, tive um desarranjo, né? As pessoas ficam preocupadas, porque assim, nós temos que mudar essa cultura, né? Não é não? Tomei Sama fala que acontece, mas são sinais, né, que indicam que as nuvens espirituais estão sendo purificadas, estão sendo eliminadas, né? Se não, e por outro lado, né, se não houver muitas nuvens e impurezas para serem eliminadas, o processo de purificação pode ocorrer sem desconforto. Sem desconforto. Então, podemos afirmar que a quantidade de nuvens acumuladas no espírito é que determina, né, a intensidade da purificação e, consequentemente, do sofrimento. Então, ele afirma, né, que precisamos mudar nossos conceitos e compreender que, apesar de a purificação às vezes causar dores, incômodos, desconfortos, ela é sempre benéfica, porque é uma ação para limpar, para purificar, para eliminar substâncias que estão causando prejuízo para a sua saúde, estão lhe incomodando, não é? Antigamente falava muito de furúnculo, né? Febre, não sei o quê, né? Coceira, irritação. Vocês já tiveram alguma coceira, não? Irritação que chega a eliminar um líquido, né? É incômodo, viu? Mas aquilo é muito bom, porque está eliminando coisas que não conseguem sair de outra maneira. Precisa desse caminho, né? Só que é um incômodo, né? É um incômodo. É igual a dor de cabeça, essas coisas, né? Que não adianta você tomar um remédio para aliviar. Ela continua lá. A toxina continua lá. Então, esse aqui é o problema, né? E essa é a verdade sobre o processo de purificação revelado por Meisama. Tá boa a conversa, não? Tá boa? Cansativo? Não. Vocês estão animados, não? Estão animados para purificar, não? Ninguém está animado para purificar. Ninguém quer purificar, né? Na verdade, a gente não pede para purificar, pede para melhorar. Aí vem a purificação, você fica em dúvida. Será que Deus ouviu direito o meu pedido, né? Eu pedi para melhorar,
piorou um pouquinho no mundo material, visivelmente, né? Depois, no ensinamento, que Mesama fala a verdadeira ciência da nutrição, é muito importante lermos esse ensinamento várias vezes. Várias vezes. Leia, releia, pensa, conversa com o Mestre. O que ele está querendo falar aqui, né? E o que eu preciso cuidar em relação à minha vida diária? Às vezes, mas não tem jeito, eu tenho que fazer assim. Não, sempre é bom pensar e tentar dar um jeito, melhorar. Porque ele fala que o ser humano é formado de espírito e corpo físico para exercer as suas funções. E necessita nutrir-se, né, em ambos os aspectos, espiritual e material. Né? Ele também ensina que todos os alimentos são constituídos dessas duas partes. Não é só a gente, o alimento também. Tudo tem esse lado espiritual. E que quanto mais frescos estiverem as hortaliças e os peixes, né? Ele falou hortaliça e peixe dessa época, né? Maior energia espiritual conterão. Geralmente a gente sabe, né? Um peixe fresco é gostoso, não é? Se estragou, você comer vai ter problema, não é mesmo? E ele fala que o fundamento da saúde é esse, é consumir alimentos que contenham grande quantidade de energia espiritual. Esse é o ponto de observação que você precisa ter sobre o que você está ingerindo, né? Porque dessa forma há o aumento da vitalidade do espírito. Olha aqui, né? O que você está comendo também tem que pensar na vitalidade do seu espírito. Então, as refeições daqui para frente têm que ser mais trabalhadas, né? Porque você tem que pensar do lado espiritual e do lado material também, né? Isso que vai aumentar, né, a vitalidade do espírito e a promoção da saúde do corpo físico. Mas é bom vocês lerem várias vezes, sabe? Ele fala até de produtos enlatados, né? Ou, como é que fala? Secos, né? Hã? Desidratados. Que aí, como é que fala? Inibe um pouco a dispersão do espírito do alimento. Aí depois você, acho que coloca água, alguma coisa, né? Ou vai pro esquenta, né? Aí ele volta. Né? Então, a inteligência humana está caminhando assim rapidamente para chegarmos a uma conclusão e precisa do apoio dos consumidores. Tá bom? E o propósito de promover a saúde do ser humano mesmo é desenvolver um método da agricultura natural. Este método respeita a grande natureza, né? E objetiva manifestar a incrível força do solo, que é fundamental para a produção de alimentos saudáveis, saborosos e ricos em energia espiritual. Ele fala que elemento que não é muito saboroso é melhor não comer, né? Ele fala isso, né? Aqueles... às vezes se toma um chá amargo, né? Fala que o amargo, uma coisa amarga, é um santo remédio, né? Mas Sama fala que é melhor não... Se o teu organismo não aceita bem, é melhor não comer. Vocês tomaram muito remédio amargo, não? Chá amargo? Nunca tomaram, não? Não? Verdade? É. Mas é bom ter cuidado, porque às vezes tudo que fala que é um santo remédio, às vezes não é bom para o organismo. Tá bom? A experiência relatada pelo Walter também comprova o ensinamento de Mesama, que a prática da agricultura natural promove a felicidade do produtor, trazendo-lhe saúde e tranquilidade financeira. É porque o produtor, para conseguir um produto natural, ele tem que se empenhar bastante, sabe? E se nós não valorizarmos essa luta deles, esse empenho deles, indo consumir, procurar consumir esses produtos, eles vão desanimando, né?
E daqui a pouco eles não conseguem nem cumprir a missão deles, que é oferecer alimentos ideais, né, para a saúde do consumidor. E a prática da agricultura natural, que antes era inimaginável para o Walter, né, ele conseguiu, né, transformar a vida dele, tanto na saúde, porque não usa produto químico na produção, né? E é um problema muito sério de usar inseticidas, agrotóxicos. As pessoas que trabalham ficam todos doentes. É um problema muito sério, não é? Mas ele conseguiu. E também o equilíbrio da vida financeira, né? E ele fala aqui que purificou, conseguiu purificar as nuvens espirituais que estavam causando sofrimento a eles e a seus familiares, né? E se todos nós desejamos uma vida saudável, próspera e feliz, é isso mesmo? Todo mundo deseja, não? Sim. Mais ou menos? Eu falei, de 1 a 10, quanto, né? Todo mundo fala 10, né? Mas, às vezes, está pensando baseado em 3, 4. Mas está falando 10. Mas o desejo talvez esteja no nível de 3, 4, 5, né? Quem estudou na véspera vai para 6, 7, mas não chega a 10, né? Entendeu? Mas acredito que todo dia nós estamos sendo assim, provados, recebendo uma prova, né? Um teste, né? Para procurarmos alimentos melhores, né? Às vezes, na correria, não dá tempo, não é? Mas dá. Se começar a pensar a esse respeito, eu acredito que vai melhorando gradativamente. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, né? E se todos desejam uma vida assim saudável, próspera, feliz, uma vida paradisíaca, é isso mesmo, não? Todos desejam, não? Sim. Mais ou menos. Ele é tão cansado que nem responde. Mais ou menos, deseja forte. Eu estou vendo um membro ali da Bahia. Será que é ele mesmo? É ele mesmo que está ali? Ó. Tudo bem. Tem caravanistas de outros estados aqui, é? Só ele. Então, como todos desejam, o que nós precisamos fazer para alcançar a vida paradisíaca? Para construir uma vida paradisíaca? Primeiramente, o que nós devemos ter? Eu falei lá, né? Porque a gente pensa em coisas difíceis, né? Resposta difícil. Tem que ter sinceridade, tem que ter não sei o quê, tem que ter. Eu falei, tem que ter boa vontade de procurar, de conseguir. E disposição, né? Vocês têm boa vontade de procurar uma vida paradisíaca, não? Sim. Disposição também? Sim. Aí nós temos que nos lembrar que toda a construção dessa saúde, dessa vida paradisíaca, precisa de um alicerce. Tem que ter uma base de raciocínio, uma base de pensamento, uma base de decisão, né? Uma base para conseguir mexer, né? A sua vida, o seu organismo. Se não tiver, não vai. Não pode ser abstrato, né? Não pode ser, tá bom, vamos ver. Não, não vai. Tem que estar focado, não é? Para poder, talvez não consiga tudo do jeito que você quer, mas vai chegar perto, entendeu? E para construir esse alicerce, eu falei que nós precisamos consultar, né? O mestre de obras da construção do paraíso terrestre, que estamos envolvidos nisso, né? Aí eu falei da primeira opção. Qual era a primeira opção para consultar o mestre de obras? Ir para o mundo espiritual, né? Ir para lá, né? Aí todo mundo riu, não foi? Quem quer fazer a primeira opção, por favor, levanta o braço. Tem alguém desejando?
Ninguém deseja? Ótimo. Então, como é que nós vamos fazer? Como nós precisamos proceder? Eu acho que né, consultarmos os escritos divinos que estão contidos na coletânea, aquela coletânea com o livro de capa azul. Todos têm, não? Sim. Até o 7º volume? Sim. Quem tem até o 7º volume? Olha, tem pessoas que não têm ainda, né? Mas é importante consultar esses escritos divinos, né? Na coletânea, Alicerce do Paraíso. E ali tem a base de tudo, né? Nós estamos continuando traduzindo ensinamentos. Vamos lançar agora o volume 8. Mas ali já tem uma quantidade muito grande de ensinamentos para você conseguir entender, se conscientizar e construir o paraíso na sua vida. Só que a gente, às vezes, fica esperando alguém ler para te dizer o que tem que fazer. Né? É aquele aprendizado por osmose. Vai rezando aí que eu vou contigo. Não, não, não. Ou reza para mim, reza por mim, né? Mas só que o paradigma da era do dia é justamente cada um entender a sua missão e dar um passo à frente e conseguir ler o ensinamento, pensar a respeito, para poder salvar outras pessoas. Até a oração, você precisa ter o livro. Vocês têm um livro de oração, aquele o vermelho, né? Para poder abrir e ler na hora que está rezando. Porque às vezes compra e deixa em casa, né? Nós fizemos até do tamanho para colocar no bolso, mas ninguém tem aquilo no bolso. Nem eu. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu já sei, não precisa. Mas agora eu estou com ele no bolso. Não é desse paletó, é do outro, mas eu estou com ele no bolso. Que a gente sempre tem uma justificativa para não ter, não é? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, né? Se você não tem o livrinho vermelho no bolso para ler, eu faço uma cópia, né? Que é mais fininho, aí eu deixo aí. Entendeu? Mas às vezes você pode, na sua bolsa, deixa o livro de oração lá ali. Leia. Você está num momento difícil na sua vida, em casa, em algum lugar, você leia. Abre ele e faça. Leia a oração. Porque às vezes as pessoas acham que só pode fazer oração em frente à imagem. Em frente à imagem. Se não estiver na igreja, não pode rezar. Porque dá azar. É problema. Eu não sei se isso já foi orientado, mas eu acho que não é por aí. Messama nos deixou a oração que é para podermos orar diariamente, nos seus momentos, em casa, antes de dormir, quando acordar, né? Às vezes, antes de brigar com alguém, faça oração. Aí você pode até esquecer do assunto, né? Mas a briga fica mais gostosa, mais espiritualizada, né? Ou então, depois que acabar a briga, faça a oração, né? E comunique. Essa foi maravilhosa aquela, né? Aquela interação, né? É. Porque a gente precisa orar também, tem que orar, né? E, voltando ao assunto, a base de tudo que precisamos saber está contida na coletânea Alicerce do Paraíso. E aprendemos com Mensama que primeiro o paraíso deve ser criado no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa maneira de ver a vida, tudo, né? E isso vai, assim, sendo imprescindível para cuidarmos do nosso ser por completo. Não é só espiritualmente, não. É espiritual, materialmente, precisamos disso, não é? E a produção
do alimento ricos em energia espiritual também é imprescindível. O jorei é imprescindível, a alimentação é imprescindível, não é? No mês que vem nós vamos falar sobre o belo. Então, até lá, gostaria que todos se preparassem para estarem mais belos, belas. Já estão na preparação aí, não? Dando um retoque. Aí, é isso. Mas tem que ser espírito e matéria, hein? Tá bom? Mas é preparação, é isso aí. Isso é o que Messama deseja para todos nós, para construirmos, né? Esse mundo dos felizes, de plena saúde, prosperidade e paz. E temos que cuidar direitinho da nossa saúde espiritual e material, física, né? Vamos receber e ministrar a Jorei. Eu estou pedindo várias vezes, né? Não eu que estou pedindo. Não sou eu que pedi para ministrar a Jorei, eu estou orientando. É Meixo Sama que falou, ministre, canaliza a luz divina. Seja útil a Deus na construção do paraíso. Isso aí que é o que Meixo Sama está pedindo. Então, nós temos que ajudar as pessoas, entendeu? Às vezes fala, o presidente está orientando. Eu não estou orientando nada. Eu estou pedindo para a gente praticar o que Meisama deixou, escreveu, que é importante praticar, entendeu? E consumir também alimentos frescos, ricos em energia espiritual. Depois vem o Belo, que vai ser em setembro, né? O culto do Belo. O culto do Belo é em setembro mesmo? É? Aí, rapaz. Vai ser presencial o culto, é? Vai ser, não? Não sei. Sim, que bom. Então, nós chegamos à conclusão que todas as coisas que precisamos praticar e que precisamos fazer, Meisama fala que sozinho não é suficiente. Nós temos que fazer, ajudar os nossos familiares, amigos, né? A ir concretizando o paraíso nas suas vidas, né? Isso é que é maravilhoso, tá bom? Ajudar alguém, na verdade, você está se ajudando. Na verdade, você está se ajudando. Ou seja, salvar o próximo é a sua salvação, sabe? Porque a fé messiânica é baseada no altruísmo. E o altruísmo não é para você dar coisas materiais, não é nada disso que o Messias está falando. É para você ensinar o caminho para a pessoa, para ela conseguir construir o paraíso na sua vida, na vida dela. Tá bom? Mas tem que ajudar, né? Tá bom? E para consolidar o alicerce do paraíso, eu sugeri mais 7 ensinamentos, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou falar outra vez. Leiam o mais possível os escritos divinos. Porque a gente lê e esquece na hora. Acontece isso com você, não? Você acabou de ler, você já está esquecendo do que você leu. É uma coisa misteriosa. Sabe? Acontece com você, não? Depois vem a verdade sobre a saúde. Também é uma leitura imprescindível. As plantas têm vida própria, assim como nós, né? Aí vem a análise das toxinas. Olha, é outro ensinamento maravilhoso para quem deseja cultivar a saúde. As hortas caseiras e a agricultura natural. Depois tem o relato 312, né, que é a respeito das refeições. Que a gente faz todo dia, né? E depois a saúde é tudo. Então, esses 7 ensinamentos que eu sugeri, que eu estou recomendando, mas o melhor mesmo, é como eu falei, né, é ler os 7 volumes da coletânea. Sabe? É ler. Ler, pensar a respeito, tá bom? Muito obrigado. No próximo domingo também vamos comemorar um dia especial, né? Eu falei lá, mas não teve... Na hora que eu falei, um dia especial, todo mundo... bem especial, mas... Quando você fala que é o Dia das Mulheres, é uma confusão, né? Não, é o Dia dos Pais. Tá bom, assim, tá bom. Aí eu pedi o apoio delas, né? Vamos comemorar o Dia dos Pais, vamos homenageá-los com uma
Calorosa salva de palmas. Vamos lá, não? Vamos aí. É que os pais também precisam ter saúde, né? Não é não? Prosperidade, paz, para poderem, né? Então, desejo a todos um mês abençoado, com muita luz e determinação para dar mais um passo na concretização do alicerce do paraíso em nossas vidas, em sua vida. Sempre lembrando, né, que o objetivo da fé messiânica é salvar o próximo. Esse aí é a dedicação que mais agrada a Deus, talvez. Agrada a Messama, né? Que é estender os ensinamentos da era do dia para as pessoas. Então, desejo que compartilhem a luz divina com os familiares e amigos, conhecidos. E vamos lá, nos preparar para o culto dedicado ao... Ao belo ou é a bela? Mas não fala o belo, né? Ele não falou a bela, né? Aí já surge um pequeno... Não? As belas concordam com o Messama em falar o culto dedicado ao belo? Sim. Como é que fala? Com restrições, né? Como é que fala? Mas culto dedicado ao belo. Então temos que pensar a respeito dessa beleza espiritual, material, mental, emocional, tudo. Tá bom? Sim. Vamos lá? Consegui cansar vocês? Ainda? Poxa vida. Mas obrigado pela paciência e me ouvir, a família messiânica também que está nos acompanhando. Desejo que todos tenham muita luz, muita força, tá bom? Para aprofundar e concretizar o paraíso em nossas vidas. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.